Olá, o meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato. E hoje eu vou fazer uma resenha da terceira temporada de Dark. Alles wiederholt sich. Keiner von uns bereit ist, loszulassen. Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. Para quem ainda não conhece Dark, o que é quase impossível, essa é uma série que fez bastante sucesso na Netflix nos últimos anos. É uma série alemã que introduziu vários conceitos como paradoxo e viagem no tempo para o público geral. Como eu não fiz nenhuma crítica da primeira e da segunda temporada, eu vou fazer um apanhado geral aqui do que eu achei delas duas e depois eu vou direto para a terceira. Mas primeiro eu vou contar um pouquinho da premissa para quem ainda não conhece. A série conta a história dessa pequena cidade onde 4 famílias têm suas vidas conectadas depois do desaparecimento de 2 crianças. Esse evento faz com que vários segredos sejam revelados entre essas famílias e coisas surpreendentes fazem com que os personagens precisem lidar com o próprio passado da cidade. Isso porque descobrimos que na caverna onde uma das crianças desapareceu encontra-se um portal temporal capaz de transportar as pessoas para outras épocas da cidade. Para começar, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a primeira temporada, fazer alguns comentários, porque todo mundo tava falando dessa série, eu ainda não tinha assistido, eu assisti um episódio, depois larguei. Então eu finalmente coloquei a série em dia, eu assisti tudo de uma vez, e eu gostei bastante da primeira temporada. Eu acho que ela estabelece muito bem todos os conceitos que ela quer. Ela insere vários elementos que, para quem gosta de ficção científica, já está bem familiarizado, como por exemplo, viagem no tempo, paradoxo do avô, todos esses conceitos que a gente já viu 1000 vezes. Só que a série ela introduz para um público geral que não está acostumado a esse tipo de narrativa. O que eu achei bem legal, só que depois isso atrapalha um pouco. A primeira coisa que eu notei na série é que ela tem um ritmo mais lento, o que eu também achei estranho, porque geralmente as pessoas não gostam muito de coisa lenta, mas o ritmo lento dela foi muito bom para poder ambientar direito a cidade, todos os personagens. Você conhece melhor como funciona todos os grupos, o grupo de amigos. Por conta de todas essas linhas temporais e toda a árvore genealógica que você tem que ficar memorizando, pode ser um pouco difícil de seguir e tentar manter o ritmo. Só que eu acho que a estrutura narrativa da série ela é bem clássica, ela é bem simples. O difícil mesmo é você realmente tentar lembrar quem é qual pessoa. Eles mencionam o nome, você tenta lembrar como é que é o rosto dela mais nova, e depois a pessoa mais nova, ela faz um comentário, aí a música sobe, e você não sabe por que aquele comentário é importante, e aí você só lembra depois. Então, em questão narrativa, eu acho que é uma série que todo mundo consegue acompanhar, só que você vai ter que prestar bastante atenção em todos esses conceitos, todos esses elementos de ficção científica, e principalmente a árvore genealógica, que eu já tenho um problema de saber quem é o tio do avô da minha prima, imagina na série. Felizmente, a primeira temporada consegue construir muito bem todos os núcleos dramáticos. Ele tem principalmente essas 4 famílias e também tem esses amigos que se reúnem e tentam resolver os mistérios e, claro, resolver as intrigas e todos os segredos que foram surgindo aí. Isso ajuda bastante no desenvolvimento da série, principalmente no ritmo, porque se você tem que lembrar tantas coisas, tantos conceitos, pelo menos se os personagens forem bem estabelecidos, você não fica tão perdido. Sem querer ser o chato da paleta de cores e da fotografia, eu vou mencionar aqui rapidinho a direção de arte, que eu acho que é um dos pontos altos da série, principalmente com todos os cenários que ele introduz e os ambientes. Eu acho que a cidade tem uma vida própria ali, que eu gostei bastante. E também tem aquela coisa que já virou piada recorrente, que nessa cidade chove 24 horas por dia, ninguém tem um guarda-chuva, e quem tem não usa ou não sabe usar, ou tem um capuz e também vive tirando ele. Chove bastante, não atrapalha a narrativa em nada, mas é engraçado. Ao longo da série ela vai tentar esticar todos esses elementos que ela introduz. Além da ficção científica, ela também vai falar bastante de mitologia grega. E depois, no futuro, ela vai entrar um pouquinho em religião. Mas eu acho que na primeira temporada, todas as alusões mitológicas, eu acho que foram muito bem feitas. Principalmente quando eles entram ali no mito de Ariadne, que é aquela figura que ajudou o Teseu a fugir do labirinto depois de lutar contra o Minotauro. Se você gostou dessa mistura aí de ficção científica com mitologia, eu indico fortemente a série Legion, que é excelente. Mas eu não vou fazer mais indicações aqui, porque eu estou preparando um outro vídeo só com dicas de série para quem gostou de Dark. Então já se inscreve no canal e ativa esse sino para você não perder. Exclusivamente na primeira temporada, todos esses símbolos têm um propósito narrativo. Eles fazem aquela alusão entre os personagens e as figuras mitológicas, sem contar que isso ajuda a estabelecer toda a atmosfera da série, que ao longo das temporadas vai ficando cada vez mais épica. Um outro ponto forte da série que eu adorei são essas rimas visuais, que é uma coisa que acontece muito na série Westworld da HBO, e aqui eles fazem também bastante. Eu acho que na primeira temporada isso é bem dosado, mas no futuro isso vai ficando um pouco repetitivo. Uma outra coisa que eu adorei na primeira temporada e me fez ficar interessado para ver o resto da série é a seleção musical. Eles têm algumas músicas muito boas que eles introduziram. Geralmente as músicas tocam ali no terceiro ato da série. Isso casa com o que eu falei anteriormente sobre a estrutura dos episódios ser um pouco similar. Geralmente o terceiro ato vem com essa montagem musical que conecta todos os pontos ali.
Eu acho isso muito bom para poder ir recapitulando e não precisar ficar repetindo no futuro. Ainda que essa seleção musical seja excelente, eu adoro em todos os episódios, eu acho que a trilha sonora original ela não faz um bom trabalho, porque além dela ser repetitiva, que eu acho que elas chegam a tirar o peso de algumas cenas que ficariam muito mais dramáticas se você deixasse mais em silêncio. E a última coisa que eu achei que a primeira temporada faz muito bem é estabelecer toda a árvore genealógica. Eu acho que eles fazem um ótimo trabalho em situar você em quem é quem ali, em qual ponto do tempo eles estão, mas por mais que isso seja muito bem estabelecido na primeira temporada, eu acho que isso é uma armadilha na qual a série cai no futuro. A maioria desses comentários que eu fiz da primeira temporada também valem para a segunda, só que a segunda começa a mostrar alguns problemas que também aparecem na terceira, que eu não gostei muito. Então agora eu vou entrar na crítica da terceira temporada e algumas coisas que eu vou dizer aqui também vão servir para a segunda. A primeira coisa que a série faz quando ela chega logo na segunda temporada é tentar estabelecer muito mais temas e muito mais assuntos para discutir. Eu acho que alguns deles eles conseguem. Na segunda temporada eles até fazem isso com sucesso, mas quando chega na terceira eu acho que a maioria deles não é bem desenvolvida. Isso eu até gosto, mas entra numa área muito perigosa, porque a primeira temporada ela era muito mais contida, ela era focada no drama. Toda a ficção científica e toda a física era o segundo plano. O primeiro plano sempre foi o drama. Era sempre a relação dos personagens. Tanto que pra mim o destaque da primeira temporada era toda a procura do pai pelo filho que foi parar em outro tempo. Só que quando a gente chega na segunda temporada, eles tentam aumentar a escala, eles tentam colocar uma coisa bem maior, muito mais épica, e aí a gente chega nesse futuro distópico, onde o apocalipse aconteceu depois da explosão da usina que foi estabelecida na primeira temporada. Eu acho que se a série focasse mais nos dramas menores e deixasse toda essa coisa de viagem no tempo e realidade paralela mais como segundo plano, eu acho que talvez a série poderia se desenvolver melhor. Mas na segunda temporada dá pra relevar isso, porque eles ainda focam bastante no drama, focam ainda bastante nas pessoas que perderam seus parentes, foca no Jonas, que é um personagem que cresce bastante na segunda temporada, porque na primeira ele meio que não faz muita coisa, ele é mais um personagem passivo, ele serve ali mais como uma perspectiva do espectador, mas na segunda temporada eles colocaram ele mais no papel de protagonista, talvez porque ele seja a figura mais famosa ali da série. Eu gostei deles darem um destaque maior pro personagem, deixar ele como o protagonista mesmo, só que eu acho que isso tirou a atenção de outros personagens. Quando a gente chega na terceira temporada, eles já introduzem um outro conceito, que é o de realidades paralelas. Como a série tinha se proposto a abordar mais temas e mais conceitos físicos na segunda temporada, na terceira eles tentam aumentar muito mais isso e a maioria desses conceitos pra mim não funcionaram. Mas tem um que funcionou muito bem, que é todo esse debate que eles criam em cima da maternidade de todos os personagens femininas. Eu acho que essa foi a parte mais bem construída da terceira temporada, porque assim como as temporadas anteriores, o que é mais bem construído é o drama familiar. Enquanto a primeira temporada foca muito mais em alusões mitológicas, a terceira temporada cai de cabeça em religião. Então aqui eles decidem introduzir debates que são muito mais arriscados e em uma temporada só é difícil você realmente debater todos eles, e a execução no final eu acho que não ficou muito boa, porque eu acho que essa mistura de religião e mitologia e elementos esotéricos é interessante, mas também por ser só uma temporada com 8 episódios, essa tentativa de deixar tudo maior, com mensagens religiosas, monólogos impactantes, acaba sendo metáfora por metáfora. O debate está lá, mas eles não têm tempo para executar isso com cuidado e toda a cautela que eles precisam. Então acaba sendo uma coisa meio superficial. E aí acaba acontecendo na terceira temporada que eu mais temia, que já que eles aumentam toda essa escala e tentam colocar uma coisa épica, por ter menos episódio e não ter tanto tempo para desenvolver, eles acabam entrando naquele território que eu acho bastante previsível, que envolve profecias, escolhidos, todo aquele clichê de luz e trevas, caminho do bem e do mal, você tem que escolher um lado. Isso a gente já viu 1 bilhão de vezes em 1 bilhão de narrativas, e para uma série que estava se desenvolvendo tão bem, estava sendo construída com tanto cuidado como Dark, eu achei que foi um final meio desleixado. Por conta desse aumento de escala e de conceitos, principalmente toda essa ideia de realidades alternativas, eu acho que eles fazem muito malabarismo narrativo. Eles pegam um personagem em uma realidade para poder trocar por outro, para poder fazer uma reviravolta que é bem vazia, e você já espera isso. Toda vez que alguém morre, você já espera que uma outra versão venha. Por ser uma pessoa que ama ficção científica, é claro que eu abracei todo o conceito de realidade alternativa, mas eu acho que eles deviam ter se limitado a brincar entre passado, futuro e presente, porque isso funcionava muito bem e dava espaço para os personagens brilharem. E agora eu vou falar sobre uma parte que sofreu muito na terceira temporada, os personagens. Como se já não fosse o suficiente introduzir tantos elementos e tantos temas, eles ainda tentam introduzir novos personagens. Alguns deles funcionam, mas tem uns que talvez a adição que mais me incomodou foi a dessas 3 figuras misteriosas que ficam caçando um personagem e outro para poder tirar eles ali do caminho.
Eu acho que eles foram muito uma muleta narrativa para poder apressar a trama, sem contar que eles servem para ser aquele antagonista misterioso, perigoso, assustador, mas ele não assusta em nada porque ele só vem e mata as pessoas, então você já sabe o que vai acontecer em toda a cena que eles aparecem. Eu não gostei muito deles porque a gente já tem um contraste muito bem feito na série, que é o próprio Noah, que aparece na primeira e na segunda temporada, ele aparece bastante, e ele é um personagem que começou bem quieto, bem intimidador, mas ele teve um bom desenvolvimento, ele tinha bons diálogos, ele tinha presença, o ator é muito bom, mas em contraste, esses outros três aí não fedem nem cheira. E por falar nos diálogos que antes eu sempre achei muito bons, aqui eles tomam essa atitude bem grandiloquente, fica uma coisa gigantesca, desnecessária, onde todos os debates ficam muito superficiais, é sempre aquela coisa, o passado representa o futuro e o fim do mundo está chegando, e Deus, e Adão, e Eva. São muitas coisas que eles tentam debater e nenhuma delas eles se aprofundam. E isso a gente vê acontecendo muito no personagem do Adam, que antes ele era uma figura misteriosa e aqui ele vira um vilão super genérico. Ele vem com todos esses diálogos cansativos, ele começa com todos aqueles monólogos de vilão super genéricos. Toda vez que uma cena tenta estabelecer ele tá de costas, olhando para um quadro, uma pintura, e ele espera para fazer a virada dele surpreendente, poder chocar todo mundo. E eu acho que é aí que a série se perdeu bastante, e como eu disse antes, ela realmente caiu na armadilha que ela mesma estabeleceu, onde ela tenta tanto focar nos conceitos, que ela só tem tempo para poder resolver mistério, para poder desenrolar a linha temporal, e eles não têm mais espaço para os personagens. Aqui, se você não for o Jonas, o Adam, a Martha, a Hannah, o Jonas ou a Cláudia, você só é um coadjuvante de destaque que serve para os propósitos deles. Então, infelizmente, esse é o rumo que a série tomou para mim. Eu acho que ela se tornou uma série repetitiva, que caiu na própria armadilha que ela construiu. Eu ainda indicaria fortemente a primeira temporada. Eu acho que ela é bem contida, ela tem um gancho para a segunda, mas se você assistir só a primeira temporada, eu acho ela muito boa, acho que ela se sustenta. Se você ainda quiser arriscar a segunda temporada, tudo bem, mas a terceira, infelizmente, eu vou desagradar muita gente aqui, mas eu não gostei, eu acho que ela não funciona, eu acho que ela não sabe amarrar todos os pontos que ela abre, e fica uma coisa ali meio superficial no final. Parece que todas as coisas que eles desenvolveram no começo, eles não sabiam muito bem onde estava indo. E aí eles tomaram todo aquele rumo genérico de profecia, escolhido, fim do mundo, você tem que destruir, você tem que voltar no tempo para destruir a máquina do tempo que criou tudo. Então, me desculpa, a gente já viu isso 1 milhão de vezes. Eu entendo que algumas pessoas gostam de todos os conceitos e acham complexos, e isso é muito bom, eu fico muito feliz em ver as pessoas conhecendo mais conceitos como Bootstrap, conhecendo mais conceitos como Schrödinger, realidades alternativas, multiverso. Isso eu acho que a série faz brilhantemente. Mas, infelizmente, ela se perde e esquece o que fez ela funcionar tão bem, que foram os personagens. E é isso, pessoal. O que vocês acharam da terceira temporada de Dark? Vocês acham que vale a pena toda a jornada ou valeu apenas a primeira temporada? Vocês acham que eu estou completamente errado e a terceira temporada é brilhante? Vamos ter um debate sadio nos comentários. Curta o vídeo, siga o canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!